E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like. A gente se vê no próximo. Bom, vamos imaginar por um segundo um palco de teatro imenso, no meio de uma apresentação assim super complexa. Tipo aquelas com dezenas de atores, né? Exato, uma daquelas bem grandes. E a peça tem regras muito rígidas. Aí, de repente, do nada, o diretor decide que metade dos atores no palco está proibida de atuar. E ele ordena que eles saiam imediatamente de cena. Certo, uma ordem direta de expulsão. Isso, só que aí entra o grande problema. As portas de saída estão trancadas por fora. Então não importa o quanto o diretor grite nos megafones, não importa o que o roteiro diga, os atores simplesmente não têm como sair. Nossa, que situação caótica. Pois é. Eles ficam lá parados no meio do palco, sabe? Tentando não esbarrar no cenário enquanto a peça continua acontecendo ao redor deles. E, bom, essa imagem quase absurda captura com muita precisão a realidade quase esquizofrênica da política migratória europeia hoje. E sabe o que é mais fascinante nessa dinâmica toda? É que o público, ou seja, a sociedade e a própria mídia, continua totalmente focado nos gritos do diretor. Ah, claro, na narrativa oficial. Exatamente. A narrativa política é quase que inteiramente dominada por essa ideia de controle rígido de fronteiras, de deportação. Só que, na prática, a gestão diária de um país não pode se dar ao luxo de viver só de retórica, né? As coisas precisam funcionar. Sim. Existe toda uma maquinária administrativa silenciosa que precisa lidar com essas pessoas que ficaram presas no palco. Porque elas precisam comer, precisam de abrigo, acabam trabalhando, adoecem. O Estado precisa ter uma resposta prática para esse fato inescapável de que essas pessoas existem dentro do território. E a nossa missão hoje, neste nosso mergulho profundo, é justamente abrir essa cortina e examinar essa maquinaria silenciosa, né? O nosso foco aqui não é como os imigrantes chegam à Europa, não. É o que acontece com aqueles que já estão lá, vivendo à margem do sistema e que simplesmente não podem ser mandados de volta. E para fazer isso de forma bem embasada, a gente vai usar um material excelente. Sim, a gente tem 2 documentos cruciais para essa análise. O principal é um relatório super extenso, de 2021, do projeto europeu Admigov. Ele foi escrito por Marcos Gonzalez Belfus e Julia Koopmans. E esse texto, ele mapeia, assim, cirurgicamente todas as vias legais de regularização lá na União Europeia. É um trabalho bem minucioso. Muito. E, em paralelo, para a gente ter uma visão de como isso se aplica no nível das ruas, a gente vai usar lá Orrea 28, que é um documento oficial do governo espanhol focado nas autorizações de residência por circunstâncias excepcionais. O famoso arraigo social. Ah, o arraigo social é um exemplo perfeito para ilustrar isso tudo. Com certeza. E tem uma ironia muito grande nisso tudo, né? Porque, embora a narrativa política europeia foque pesadamente na deportação, a realidade burocrática e econômica obriga esses países a criarem caminhos meio que silenciosos para legalizar essas populações. É o pragmatismo vencendo a teoria, no fim das contas. Exato. E claro, deixando bem claro aqui, a nossa regra de ouro da imparcialidade continua valendo. A gente vai abordar argumentos tanto a favor quanto contra essas regularizações que estão lá nos textos. Nós somos apenas os mensageiros dos dados aqui, sem tomar partido nenhum. Com certeza. O objetivo é só entender a mecânica da coisa. Certo. Vamos desmembrar isso então. Para a gente entender por que a regularização existe, primeiro a gente precisa entender por que a deportação falha. E o relatório foca muito na chamada Diretiva de Retorno da União Europeia. Que é meio que a regra base deles lá. Isso. A regra de ouro no papel é totalmente binária. Tipo, quando um imigrante irregular é detectado, os governos têm só 2 opções legais. Ou o indivíduo recebe uma ordem oficial de saída, ou ele recebe uma autorização de estadia. Não tem meio termo na lei. Só que, politicamente, todo o dinheiro e a atenção vão para a primeira opção. O retorno. Só que o relatório do projeto Admigov destrói essa ilusão jurídica com dados bem frios. Eles trazem um conceito que é crucial para a gente entender isso, que é o do retornado não removível,
o Non-Removable Returning. E o que os números mostram sobre isso? Olha, é chocante. Menos da metade dos imigrantes em situação irregular que entram no radar das autoridades chega a receber uma ordem formal de retorno. E o funil fica ainda mais apertado. Mais estreito ainda. Muito mais. Daqueles que efetivamente recebem o papel mandando sair, menos da metade é de fato deportada do território europeu. Caramba! Então o sistema emite um pedaço de papel exigindo a saída, mas a realidade simplesmente tranca a porta. Exatamente. Porque tem barreiras práticas e legais imensas. Às vezes a pessoa não tem mais nenhum documento de identidade, então não tem como comprar passagem aérea, ou o país de origem se recusa a aceitar a pessoa de volta. Ah, tem isso também, as questões diplomáticas. Sim. E tem o direito internacional, claro. Não se pode deportar alguém se houver risco de tortura lá no país de origem, que é o princípio do non-refoulement. Ou até se a pessoa tiver uma condição médica grave e não tiver tratamento adequado para onde ela seria mandada. Quer dizer, é exatamente o nosso palco de teatro lá do começo. O indivíduo perde o direito de estar no país, mas o país perde a capacidade legal ou prática de retirá-lo. É um curto-circuito total na administração pública. E como um Estado lida com isso? Se conectarmos isso ao cenário mais amplo, as próprias instituições globais, tipo a Comissão Europeia e o Pacto Global da ONU, já admitiram isso formalmente. Admitiram que falhou? Admitiram que manter milhões de pessoas na invisibilidade gera um custo financeiro e social insustentável. Acaba sendo preferível criar alguma forma de regularização do que ficar batendo a cabeça num sistema de deportação que, na prática, não opera. Entendi. Bom, já que a deportação não resolve tudo, como é que essa máquina funciona? Como os países transformam essas pessoas invisíveis em cidadãos legais? O relatório detalha duas formas principais para fazer essa engenharia. A primeira são as regularizações massivas, que são aquelas de lote único, né? Muitas vezes chamadas de anistias. Como aconteceu muito na Itália e na Espanha antigamente, certo? Isso, até o início dos anos 2000 era bem comum. O governo escolhe uma data e diz que todo mundo que estiver lá e cumprir X requisitos até aquele dia ganha os papéis. E a segunda categoria são os mecanismos estruturais, aqueles que ficam embutidos na lei comum, avaliados caso a caso. Tá, mas me explica, quais são os motivos práticos que levam um Estado a conceder esses papéis individualmente? A pesquisa divide isso em 3 pilares fundamentais. O primeiro, e talvez o mais polêmico, é a residência de fato, o chamado fait accompli. O fato consumado. Exato! São pessoas que simplesmente já estão lá há anos. Isso conecta perfeitamente com aquele documento espanhol que a gente citou, do arraigo social. Sim, a hoje é 28. Isso mesmo. O segundo pilar engloba as necessidades humanitárias e sociais. Casos médicos severos, pessoas que são vítimas de tráfico humano ou que criaram laços familiares muito profundos no país. E o terceiro? O terceiro é o merecimento econômico ou cívico. Sabe aquele imigrante que arruma um contrato de trabalho, aprende o idioma, paga seus impostos e se integra na comunidade? O Estado recompensa isso. Mas peraí, deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui. Dar esses documentos, especialmente nessas anistias massivas, não cria um ciclo vicioso? Tipo, a pessoa ganha o papel, aí o papel vence, tem uma crise, ela perde o emprego, não consegue renovar e volta a ser irregular de novo. Esse é um ponto excelente. E sim, os pesquisadores, como o Levinson, que é citado no texto, confirmam que esse é um dos maiores defeitos das anistias de lote único. Muitas dão permissões temporárias muito restritas. Então resolve o problema só na foto daquele ano. Exato. O balanço estatístico fica lindo por 1 ano ou 2, mas o código-fonte do sistema econômico, que depende dessa mão de obra, não muda. Aí a pessoa volta para a irregularidade logo depois. Isso nos leva direto para o grande debate sobre os medos europeus em relação à regularização. Porque, assim, se a regularização resolve um problema prático e imediato, a resistência política contra ela deve ter raízes muito fortes, né? Muito fortes. No relatório, eles listam os benefícios claros da regularização, sabe? Redução drástica da vulnerabilidade daquela pessoa, combate à exploração de trabalho escravo, mal pago. Eles citam até a diretiva de sanções a empregadores, né? Isso, fica mais fácil punir as empresas que exploram mão de obra informal, além de, claro,
melhorar os dados demográficos para o planejamento de saúde e educação e garantir direitos humanos básicos. Certo. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o outro lado do debate tem um argumento muito poderoso, que é o medo de que isso funcione como um imã. O famoso pull factor. Exatamente. O argumento conservador é de que regularizar não só recompensa quem furou a fila e quebrou a lei, mas também atrai muito mais imigração ilegal. Tipo, venham, no final a gente dá um jeito de legalizar todo mundo. O que o relatório diz sobre isso? Olha, eles destrincham isso com dados muito interessantes. O texto cita um estudo conduzido por La Ramona e outros pesquisadores sobre aquela grande regularização espanhola de 2005. Aquela que gerou um pico enorme nos gráficos, né? Essa mesma. Na época, os críticos apontaram para o gráfico e disseram, olha aí, o efeito imã acontecendo em tempo real. Só que o estudo provou que isso era uma ilusão de ótica estatística. Como assim? Não houve uma onda nova de pessoas cruzando a fronteira. O que aconteceu foi um processo de atualização, um catching up process. Aquela massa enorme de pessoas que apareceu no gráfico já estava morando na Espanha há meses, às vezes anos. Ah, entendi. É como se a gente entrasse num quarto escuro que já está cheio de móveis e de repente acendesse a luz. A luz não criou os móveis do nada. Ela só deixou a gente ver o que já estava lá escondido. Perfeita analogia. A anistia só pegou a galera que estava na economia paralela e botou no censo oficial. O efeito imã internacional é muito mais um mito do que uma realidade estatística. Mas a política não funciona só com estatística, né? O medo continuou. Com certeza. E não era só o medo de atrair gente de fora, mas o medo dos vizinhos. A migração interna dentro da União Europeia. Exato. Em 2008, eles tiveram que assinar o Pacto Europeu de Imigração e Asilo. Os países, tipo a Alemanha, estavam com muito medo de que a Espanha legalizasse 1 milhão de pessoas e elas pegassem um trem direto para Berlim. Aproveitando o espaço Schengen. Isso. Então, por esse pacto, os países concordaram em parar com as anistias massivas e usar só mecanismos caso a caso. E aí a União Europeia basicamente lavou as mãos e deixou cada país resolver sua própria bagunça interna. O que nos leva a uma verdadeira colcha de retalhos na Europa. E eu queria que a gente fizesse um tour agora por 3 abordagens muito diferentes que o relatório documenta: Dinamarca, França e Alemanha. Vamos lá. A Dinamarca é o arquétipo da ligadura extrema. Lá, o conceito de regularização é praticamente um tabu. As portas são de aço mesmo. Muito. Aquele conceito do fato consumado. Lá não existe. E mesmo para os tais retornados não removíveis, a vida é dificílima. A pessoa tem que ajudar ativamente na própria deportação. E se mesmo assim falhar, ela ainda tem que ficar uns 18 meses num limbo legal até o governo admitir oficialmente que a remoção é inútil. Nossa, 18 meses de espera no escuro. E se a pessoa, sei lá, casar com um dinamarquês? Aí as regras são draconianas também. O requerente tem que ter no mínimo 24 anos, passar em testes de idioma super difíceis e provar que o casal tem mais vínculos com a Dinamarca do que com qualquer outro país do mundo. É um sistema feito para blindar tudo. Mas aí a gente cruza a fronteira para a França e o tom muda completamente, né? O relatório foca bastante na Circular Valls, de 2012. A França tem um pragmatismo incrível voltado para o trabalho. Sim, eu vi que os números provisórios de 2018 que estão na pesquisa são impressionantes. A França emitiu mais de 25 mil permissões de residência só para trabalhadores assalariados irregulares. E mais 15 mil baseadas em laços familiares. E a Circular Valls é interessante porque ela coloca regras matemáticas muito claras. O imigrante irregular tem um caminho direto se ele provar, por exemplo, 5 anos de presença no país e 8 meses de trabalho nesse período. Ou 3 anos de presença e 24 meses de trabalho. Mas olha o paradoxo que isso cria. O Estado francês exige que a pessoa traga os contra-cheques de um trabalho que, por definição, foi ilegal. A burocracia governamental exige a prova de uma infração da própria lei para poder emitir o documento. É o pragmatismo puro, né? A construção civil precisa dessas pessoas, a agricultura precisa. Então a França acha um jeito de fechar os olhos para a teoria e resolver a prática. Bom, a gente viu um muro dinamarquês e a calculadora francesa. Aí entra a Alemanha. E eles têm um sistema muito peculiar que o relatório destaca, o Duldum. O Duldum, que traduz literalmente para tolerância.
Na Alemanha, a ordem de deportação não é cancelada, ela continua ativa. Mas o governo emite um papel dizendo que a deportação está temporariamente suspensa. É exatamente como apertar o botão de pausa naquele controle remoto da deportação. A fita congela, a pessoa pode respirar um pouco, pode até trabalhar às vezes, mas o botão de ejetar a fita continua lá, armado. Exato. E o custo psicológico disso é brutal. Porque esse documento precisa ser renovado muitas vezes a cada 3 ou 6 meses. Então as pessoas não conseguem alugar um apartamento de longo prazo, não conseguem financiar nada, vivem sempre à beira do abismo, renovando a vida em bloquinhos de 90 dias. Tudo. Uma pausa de 30 meses para quem estava empregado. Teve, mas foi muito criticado pelas ONGs, porque os requisitos eram tão estritos, tipo ter histórico limpo, pagar previdência, passar em teste de idioma, que pouquíssima gente conseguiu. O botão de pausa de 30 meses acabou sendo quase uma miragem. O ministro da época até falou que a ideia não era facilitar a transição do asilo para o trabalho. Eles queriam manter uma linha dura entre quem é trabalhador convidado e quem é apenas tolerado. Então, o que tudo isso significa, né? Quando a gente amarra todos esses fios, fica claro que existe um abismo gigantesco entre as manchetes dos jornais e as engrenagens da sociedade. E as ruas são limpas, os países precisam dessa máquina de pragmatismo. E isso me deixa com um pensamento muito provocativo para fechar nossa análise. A gente passou a última meia hora vendo como governos tentam encaixar milhões de vidas em regras de papel. Mas quando um continente inteiro decide manter uma força de trabalho vital sobre um status temporário, pausando a deportação a cada 3 meses por décadas, as raízes sociais inevitavelmente vão crescer pelo concreto. Elas não param de crescer só porque a lei mandou. Exato. Então, fica a pergunta para quem está ouvindo a gente refletir. A verdadeira integração de um ser humano na sociedade acontece no momento mágico em que um carimbo bate no passaporte, ou ela já aconteceu de forma invisível, durante a rotina silenciosa de anos de trabalho tolerado. Se você chegou até aqui, é porque tá levando isso a sério. Então faz o seguinte, salva esse vídeo, porque você vai querer rever esse conteúdo na hora de planejar sua mudança. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like. A gente se vê no próximo.